This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. É comum a gente falar da parte mais sexy, mais divertida dos deals, das negociações, dos investimentos milionários, mas muito pouco a gente fala sobre uma parte do processo que pode significar, às vezes, do deal interromper, pode significar de você perder muito dinheiro numa negociação e pode significar o contrário, que é a due diligence, ou seja, a análise que um comprador vai fazer ou um investidor vai fazer da sua empresa. E a gente vai a fundo nesse tema, nesse episódio, e você vai aprender várias coisas importantes que você pode fazer hoje para garantir que a sua empresa esteja muito mais preparada para passar por uma due diligence futuramente. E você vai aprender o que impacta mais na visão de risco dessas pessoas que estão avaliando você, e eu tenho certeza que vai ser uma aula. Para discutir esse tema, a gente trouxe duas pessoas que fazem isso o dia inteiro, que é a Cris Serra e o Lion Lopes, da Silva Lopes Advogados, e eles vão entrar em todos esses itens, e eu tenho certeza que esse é daqueles episódios que você precisa de uma canetinha, porque você vai tirar muitos insights de toda essa conversa. Vem com a gente! Estou aqui com os meus dois amigos e parceiros também, a Cristiane Serra e o Lion Lopes, do escritório Silva Lopes, para a gente discutir um tema muito interessante. Esse é um episódio que a gente está soltando em primeira mão aqui para os nossos convidados do evento Conexão ao Pôr do Sol, que é um evento que a gente está realizando durante o Salt Summit, e a gente está convidando diversas pessoas aí do ecossistema para a gente celebrar juntos o ecossistema, a gente fazer conexões, e a gente está soltando, liberando este conteúdo exclusivamente para quem participou do evento primeiro, e depois a gente vai soltar para o público em geral. Então, você que está participando do evento está recebendo em primeira mão este conteúdo. E eu queria dar as boas-vindas aqui, ou receber as boas-vindas, porque a gente está fazendo juntos aqui este evento, para os meus amigos Lion e Cris. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Pedrão? Muito prazer aí participar do podcast, né? Uma satisfação para nós aí também estar em parceria com a ACE para construir esse baita evento que a gente vai fazer aqui numa grade paralela à South Summit. E vamos ter um bate-papo aí bem bacana, né? O Pedro, ele trocou de assunto aqui, voltando alguns minutinhos para o podcast, né, Pedro? Mas sobre um... Mas é um assunto que tem tudo a ver com conexões, porque se ele não for bem feito, não tem conexão. Não tem conexão. Mas o que eu gostei aqui que foi o que o Pedro falou assim, não, cara, eu fiquei com aquela imagem do dashboard, explodiu minha cabeça. Então quer dizer que a gente está fazendo algumas coisas certas aqui, né, Cris? Com certeza. Vocês estão fazendo, eu vou explicar aqui para os nossos ouvintes por quê, né? A gente tinha montado um tema, a gente ainda vai falar sobre essa pauta, não vou dar spoiler aqui, mas quando eu estava presencialmente no escritório, que é muito legal, de Porto Alegre, aqui da Silva Lopes, a gente estava batendo papo e tal, e o Lion estava me mostrando um dashboard que a gente, que eles utilizam, e a gente, inclusive, é parceiro, né? Então a gente teve acesso, onde mostra due diligence de um negócio, mas eles criaram quase um software ali que mostra quais as coisas que mais agridem, quais as coisas que menos agridem e tal. E eu falei aqui que, poxa, tem muitos empreendedores nos ouvindo, né, empreendedoras nos ouvindo, que em algum dia querem vender a sua empresa, querem realizar ou até mesmo captar, né, dinheiro, e às vezes não se dão conta que existem coisas que impactam muito negativamente a avaliação do negócio, né? Que tem um impacto negativo na avaliação do negócio. E coisas que talvez não sejam tão intuitivas para a maior parte dos empreendedores, algumas coisas são mais óbvias. E quando o Lion mostrou na tela esse dashboard, né, plotando com, né, o tamanho do
do problema, com a gravidade, criou uma linha, né, que dividia aquilo que era a gente aceitava com aquilo que a gente não aceitava. Eu me lembro direitinho do dashboard. Vieram várias coisas interessantes aí numa discussão, e eu queria explorar aí os cérebros privilegiados da crise do Lion, que trabalham todo dia nesse mercado, né, nesse mundo empreendedor, né? A Silva Lopes é um escritório que trabalha muito focado nisso, para dar esse privilégio aí para quem está nos ouvindo. E também tem o outro lado, porque tem muita gente que avalia startups para investir, ou para comprar, ou para fazer negócios, seja no mercado corporativo, etc., que também pode se beneficiar desse conhecimento. Então, para a gente começar aqui, perguntar, Lion, explica para a galera o que é um processo de due diligence, né, e quando que ele acontece, porque às vezes o pessoal acha que, né, quando a gente faz um M&A, eu vou lá, aperto a mão, vem um contrato, a gente assina, cai milhões na minha conta e a gente abre o champanhe. Não é bem assim, né? Exato, não é bem assim, né? Perfeito, Pedro. O processo de due diligence, assim, acho que fazendo um passo um pouco atrás do porquê que existe uma due diligence, assim, né? A gente trabalhando no ecossistema de tecnologia, mercado empresarial, a gente tem duas grandes operações que vão exigir due diligence, né? Uma é o que a ACE faz, as duas a ACE faz, né? Mas uma que a ACE faz em um volume maior, que são os processos de investimento, né? Então, quando a gente trabalha com venture capital, investimento, o processo de due diligence é essencial, e outro que é os processos de M&A, de compra e venda de empresas também. Então, dentro de uma etapa tanto de venture capital quanto de due diligence, após aquela conexão inicial, que é a conversa entre o potencial comprador, com o potencial vendedor, ou ali do fundo de investimento, do investidor com a startup investida, posso fazer algumas conversas em elementos iniciais para ver se tem aquele fit inicial que é, cara, eu quero aportar tanto, eu quero gastar tanto na compra, e aí, tá disposto? Após esse primeiro momento, vai no momento onde o comprador, o investidor, ele vai analisar de fato quais são os ativos e passivos que aquela empresa possui. Esse processo de pesquisa sobre ativos e passivos é um processo que nós chamamos de due diligence, onde a gente vai analisar de fato se todas aquelas declarações iniciais do que a empresa fatura, do que a empresa tem de documentação, de quais são os riscos envolvidos dentro daquela empresa, se de fato aquilo são reais, né? Se aquilo é real, se aquilo é a realidade que expõe. O objetivo do processo do diligence não é necessariamente encontrar o erro por si só. Eu encontrei um risco, encontrei um passivo e eu não vou fazer, né, vou apontar isso e não faço mais nada quanto a isso. Na verdade, a due diligence ela serve para identificar a realidade da empresa, identificar muitas vezes passivos ocultos que nem a própria empresa que está recebendo investimento ou que está fazendo a venda tem conhecimento ainda, que existem grande parte de passivos ocultos, né, que não é uma má-fé da empresa, mas sequer ela consegue ter acesso a isso, ou informações sobre isso, e de que forma que a gente vai trabalhar para manter o deal, manter a operação segura para ambas as partes, fazendo uma mitigação sobre esses riscos e passivos encontrados. Então, a due diligence ela tem esse objetivo, identificar quais são os riscos e passivos e de que forma que nós vamos evitar, mitigar esses riscos e passivos. E também confirmar, né, se aquele ativo que o comprador ou investidor imagina que aquela empresa possua, se é um ativo de fato e se é quantificado naquele valor também. Então, ele é, sem dúvida nenhuma, para mim, né, é a etapa mais importante dentro de um processo de investimento ou um processo de M&A. É aquela etapa que tu vê se realmente o target é aquele target que tu está buscando e identifica também e valoriza qual que é o passivo e o risco dentro daquela operação. E quando a gente fala em due diligence, a gente imagina dois formatos de due diligence, né? A gente tem uma due diligence que é jurídica e legal, que é nós, advogados, que fazemos isso, então a gente vai analisar toda a parte societária da empresa, trabalhista, tributária, propriedade intelectual, né? E por assim, regulatório para alguns casos de empresa, então a gente analisa toda essa parte legal. E tem uma segunda due diligence também,
que é a due diligence contábil e financeira, que geralmente é feito pelo escritório de contabilidade ou uma empresa de auditoria, que daí vai ver os livros contábeis da empresa, as declarações e demonstrações financeiras dessas empresas, ver se tem algum tipo de declaração tributária que foi feita eventualmente de forma errada e de que forma que isso foi feito. Isso a gente vai ter 2 resultados. O resultado da due diligence contábil e financeira e o resultado da due diligence legal. Parte do que o Pedro estava comentando sobre o dashboard que a gente montou, um dos sócios que a gente tem aqui no escritório, que também se chama Pedro, né, um nome bom assim para pessoas inteligentes, ele é economista, é economista, ele é gestor de risco e é nosso head de compliance, nosso sócio de compliance aqui. Então eu e ele, a gente trocou bastante figurinha ao longo de um bom tempo, de a gente conseguir fazer quase uma, vamos dizer assim, uma teoria de tudo da due diligence, né? A gente unificar os resultados da due diligence contábil e financeira com as due diligence legais e que a gente conseguisse demonstrar para um analista, né, que em grande maioria dos casos, o analista de venture capital, o analista de M&A, em grande parte dos casos não é advogado, e um analista de negócios, às vezes economista, às vezes engenheiro, de que forma que a gente conseguiria apresentar isso para ele dentro da linguagem que ele tem conhecimento. Então a gente estipulou e desenvolvemos um dashboard onde a gente consegue levantar todos esses riscos envolvidos, quantificar eles de uma forma financeira, baseado em uma matriz de risco desenvolvida por nós, e essa matriz vai levar em consideração o impacto daquele risco, daquele passivo, e a probabilidade daquele passivo, aquele risco existir. A gente vai jogar ele dentro de uma matriz com uma curva de risco que o comprador ou o investidor tem disponibilidade para enfrentar, né? Existe, todo negócio existe um risco inerente sobre aquilo, né? Então ele fala assim, essa é a minha curva de risco que eu estou disposto a assumir para cumprir esse deal, e daí o Pedro e os analistas da ACE, eles vão conseguir enxergar isso visualmente, justamente isso, cada bolinha dentro de uma matriz, ele vai identificar, esse risco está abaixo da curva de risco, esse está acima, quando a gente clica em cima dessa bolinha, ele vai demonstrar isso aqui é um risco societário, isso é um risco contábil, isso é um risco XYZ, vai dar qual é o impacto e a probabilidade sobre aquilo. Daí, com base nisso, a gente faz refatoramento sobre essa due diligence, a gente faz 3 fases de refatoramento. Um risco que é o risco inerente ao negócio, se eu fechar o negócio de olho fechado, qual que é o risco que eu estou assumindo? Então, a gente tem essa fotografia, um risco pós-due diligence, que é a análise de documentação. Se eu fechar o negócio analisando essas documentações da due diligence, qual que é o risco que eu estou assumindo? E daí ele vai ter uma outra fotografia dessa curva de risco e uma análise, como eu falei, de pós-contingenciamento. O que são as atitudes jurídicas, contábeis que eu posso tomar para mitigar esses riscos e prevenir algum desses riscos? Qual que é a fotografia dessa matriz? Então a gente consegue enxergar isso bem durante essas 3 etapas. E isso a gente consegue entregar um relatório, e o Pedro não vai deixar eu mentir, que é um relatório totalmente data-driven. Ele não tem... a gente tem um relatório que vai ter em 4, 5 páginas dentro de um data studio que a gente montou, que a gente programou, e o analista vai enxergar com números mesmo, sem ter aquela análise tão subjetiva da advocacia, que é, cara, isso daqui tem um problema, tá, mas quanto que isso impacta? É um problema, não sei o quanto que pode impactar. Né? Exatamente, aquele advoguês que todos nós odiamos numa conversa, né? Não, mas pode ser isso, mas também pode ser aquilo e tudo mais. E eu acho que o legal é que a gente consegue codificar, e uma coisa importante, né, quando a gente está fazendo a due diligence, né, tem a gente usa também na negociação, porque a negociação não terminou, quer dizer, ela pode ter encerrado uma etapa, mas tendo esse dado em mãos também tem isso. Uma vez eu vi uma pequena, um grupo fechado, a gente estava com o Galeazzi, falecido agora, né, o Galeazzi, e ele falou que numa empresa tem a empresa e tem o negócio, né, então empreendedor gosta de atuar no negócio, não gosta de atuar na empresa. A empresa é atuar na questão jurídica, na contabilidade, né, a parte financeira, e o empreendedor gosta de pensar em produto, atender cliente, vender contrato, enfim, e às vezes a gente, e quando a gente faz uma due diligence, tem uma due diligence da empresa, né, que é o que você está falando aqui, e obviamente já fizeram
ou está sendo feito também é do negócio que envolve a parte técnica, por exemplo, se for uma startup, tem o produto, né? O produto funciona, eu tenho uma hipótese que o produto pode se conectar com a minha plataforma, vamos dizer, se eu estou comprando, aí eu vou testar lá e o produto é feito numa outra linguagem, ou tem um problema com a API, etc. Então, esse tipo de coisa, no final, vai me dar uma fotografia do qual o valor desse negócio para mim, né? Ou seja, no meu contexto. Né? Em média, Cris, quando você que já participou também de algumas, qual a duração desse período? Porque parece que é um período que causa insônia nos empreendedores, né? É um período dramático, não é um negócio tão divertido. Qual o tempo que a gente está falando uma due diligence? Vamos imaginar o tempo médio, né? Porque é aquela que se arrasta e tem as outras que talvez sejam um pouco mais rápidas, que já tem um data room todo pronto, tudo bonitinho. Vamos pensar no tempo médio, né? O tempo médio. Eu acho que a primeira coisa, que como tu falou, Pedro, que tira o sono de muitos empreendedores, é encarar ela de uma maneira diferente, de que ela é um instrumento que serve para dar segurança para o investidor ou para o comprador e também para a própria empresa, para o próprio negócio dele, né? Exatamente. E como tu tinha falado antes, parece muitas vezes que um processo de M&A é só vai lá, assina o contrato, aperta a mão e foi sorte, como a gente brinca, mas não, ele é um processo bastante moroso até, né? Ele leva meses, são muitas coisas a serem analisadas, até coisas, às vezes, pessoais dos sócios, dos fundadores. A gente tem que analisar, assim, né, quando a minha visão, assim, hoje dentro do escritório eu foco muito mais em operações de M&A, assim, e a gente tem uma distância bem grande, assim, né, Pedro, em uma due diligence que a gente faz para investimento anjo, vamos dizer assim, né? Tem flexibilidade do investimento também. Exatamente, né? Onde a gente vai ter um escopo muito mais limitado dentro da due diligence, porque não é necessário ter um escopo tão abrangente. Isso a gente consegue fazer muitas vezes em questão de, cara, uma semana a gente encerra uma due diligence, que vai ser completamente diferente de uma due diligence quando a gente vai fazer um processo de M&A, onde a gente vai adquirir uma empresa que já tem, sei lá, 2, 3 mil funcionários, a empresa já tem 15 anos de existência, tem 4, 5 filiais, tem um braço internacionalizado, e daí essa due diligence pode, né, se arrastar ali por 1 mês, 2 meses em alguns casos, assim, né? Então, é difícil a gente conseguir precisar exatamente o quanto tempo vai demorar uma due diligence, mas a gente consegue precisar de acordo com a complexidade. Nossa experiência aqui dentro do escritório, né? A gente fazendo due diligence para investimentos anjo, seed, pré-seed, a gente identifica que a gente consegue finalizar uma due diligence em algo em torno de uns 15 dias, a gente consegue finalizar o nosso braço de due diligence, assim, né? Claro, isso já considerando inteira a documentação tudo da target na mão, tudo atualizado, porque muitas vezes a due diligence se prolonga muito quando a investida ou a empresa que vai ser comprada não consegue disponibilizar todos os documentos, né? E daí isso acaba arrastando bastante. Mas assim, com todos os documentos na mão, acho que em 15 dias isso já está pronto, já com relatório. Em processo de M&A, algo em torno de uns 30 dias, é o que a gente trabalha, assim, são as deadlines que a gente trabalha. Só o aspecto jurídico, né? Só o aspecto jurídico. Exatamente. Imaginando que tem talvez algum outro aspecto que, sei lá, por alguma característica do negócio possa se alongar, né? Exato, mas enfim, e tem um envolvimento grande, né, dos empreendedores nessa etapa, porque eles têm que estar constantemente provendo, respondendo e tudo mais. Então, por isso que eu falo, né, às vezes os empreendedores, acho que o Charlie Munger tem essa frase, né, ele fala como é que o gato anda, né, o peixe nada e deal dá errado, né? Ele fala assim a gente sabe que às vezes a pessoa passa lá um tempão, né, um investimento e já visualiza os milhões na conta e tudo mais, e de repente dá errado, e deal dá errado, a gente tem que colocar isso na cabeça, vocês já viram, eu já vi, a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Pessoal, é hora de apagar as velhinhas, pois a Future Dojo está fazendo 2 anos, 2 anos de muito aprendizado. Esse mês, para comemorar esse aniversário de 2 anos, a gente está disponibilizando o curso Inovação na Prática, onde eu e o LG
fizemos inteirinho, de graça, para todo mundo que está ouvindo esse episódio. Basta entrar em futuredojo.com.br/aniversário. Acessa lá e depois me diz se você gosta do curso. Agora, para a gente tentar estratificar aqui as categorias, né? E depois eu quero entrar com vocês onde dá pau, né? Quer dizer, onde dá pau, e onde que é simples e dá pau, onde que é difícil, né? E complexo de resolver e dá pau. Mas vamos pegar assim, quais são... Você falou rapidamente ali, Lion, mas vamos estratificar assim, quando a gente está falando do diligence jurídica, né? Do aspecto mais jurídico. O que é? A gente tem trabalhista, o que mais? A gente vai ter, assim, o ponto mais importante numa due diligence disso, eu vou começar pelo mais importante para o menos importante, vamos dizer assim. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é os aspectos societários. Então, é análise de cap table, análise de documentação societária, com acordo de sócios, programa de stock option, que, assim, infelizmente, a gente tem antes de falar, a gente tem um curso que a gente fez junto com a ACE, lá em São Paulo, um treinamento de stock option foi incrível. Mas, infelizmente, a gente olha no mercado assim que, cara, a maioria absoluta dos programas de stock option que a gente analisa no mercado, eles estão com erros muito graves e com consequências fiscais, consequências em nível trabalhista, consequências societárias muito impactantes. Então, na parte societária, assim, né, o que mais pega mesmo, geralmente, é o programa de stock option mal feito, que vai trazer uma incerteza no cap table, e tu tendo uma incerteza no cap table, tu perde segurança de fechamento daquele deal, né? Então, assim, se tu tem uma operação que tu não sabe efetivamente quem são todos os participantes, né, tu tem um risco muito grande. E, sem dúvida nenhuma, esse é um dos principais deal breakers num processo do diligence, quando a gente analisa e tem essa incerteza quanto ao cap table, uma incerteza quanto o que a gente chama aqui no escritório, quanto o arranjo societário. Então, é a parte societária, e o que pega ali, geralmente, é um stock option plan mal feito. O que é um stock option plan mal feito? Assim, só para um tweet version, assim, do que significa isso para quem está nos ouvindo? Bom, o stock option ele tem que ter três princípios básicos que, se não cumpridos, ele vai trazer dor de cabeça muito grande. Né? Ele tem que ser oneroso, ele tem que ter risco e ele tem que ter voluntariedade. Se a gente não cumprir algum desses três riscos, ele deixa de ter um caráter mercantil, que é o que a gente busca dentro de um programa de stock option, e ele passa a ter um caráter, uma natureza remuneratória, e é o que a gente não busca dentro do programa de stock option. Então, o que a gente vê muito é uma simulação de algum desses tópicos, e o principal simulado é a onerosidade, que é aquele velho programa de stock option. Eu vou dar 5% da minha empresa para um programa de stock option pelo valor global de R$1. Tem uma onerosidade, mas é uma onerosidade simbólica, né? Hoje a Receita Federal, né, ela entende que a gente não tendo nenhum desses três princípios, isso vai ser considerado de natureza remuneratória. Então esse cara está recebendo isso pela contribuição de trabalho dele, e com isso vai incidir todos os reflexos trabalhistas e previdenciários. E daí isso a gente tem um problema muito grande, né? Ou seja, ele onera daí a conta trabalhista, quer dizer, existe um risco trabalhista em cima de um acordo societário mal feito. E previdenciário também, que vai pegar ali a questão de contribuição para o INSS, contribuição patronal para quem está fora do Simples, né, a contribuição de desconto do INSS também, e isso cria um efeito reflexo muito grande. Então vai ter um problema fiscal, um problema, vai incidir imposto de renda sobre isso também, fiscal, previdenciário e trabalhista. Então esse é um grande problema que a gente vê. As pessoas, não, mas um stock option mal feito, ele vai me trazer risco somente em, eu faço um aditamento desse contrato, eu resolvo isso, é uma pessoa de confiança. Tudo bem, a relação entre eu e o Pedro, se a gente tem um programa de stock option meio capenga, eu e o Pedro a gente consegue resolver. Mas eu e o Pedro, a gente não tem capacidade para trazer o fisco, a gente não tem capacidade para trazer a Receita Federal para a mesa para a gente resolver junto com ela. Então, a Receita está pouco se lixando em um acordo que eu e o Pedro a gente tem entre nós como pessoa. Ele quer saber, ok, tu está me falando que teve uma transação aqui de uma empresa que tem uma avaliação milionária e que isso traria um efeito fiscal grande de arrecadação para o meu bolso, e tu fez isso de forma errada, cara, agora tem que pagar. Ontem eu tô vendo muito, eu tô muito viciado no Casimiro, né, Pedro?
E daí ele tem um programa chamado que ele reage àquele área restrita, que é da Receita Federal nos aeroportos. Maravilhoso. E daí o cara da Receita, eles fizeram uma apreensão lá de um cara que estava trazendo coisa errada, né? Daí aprenderam um cara e ele falou assim, agora que vocês já me pegaram, me fala aí como que vocês descobriram. E daí o auditor da Receita falou assim, cara, aqui é a Receita Federal, a gente sabe até o que está passando dentro da tua cabeça. Então, assim, quando a gente faz essas operações de stock option, a Receita ela tem muitos meios de troca de informação para identificar isso. Tu fazer o teu imposto de renda como pessoa física, tu vai declarar que tu teve uma aquisição de uma quantidade X de participação. Né? A empresa, quando ela vai fazer esse aumento de capital, isso é informado para a Receita também. Então, tem vários cruzamentos de informações que isso sai muitas vezes da alçada entre a empresa e o beneficiário de stock option e traz um passivo, um risco muito grande frente à Receita Federal. Me alonguei muito aqui sobre o programa de stock option aqui, Pedro, mas em síntese é isso. Esse é o principal prejuízo de um programa mal feito. É não cumprir onerosidade, não ter a questão de risco envolvido na operação e não ter a voluntariedade. Se a gente não cumprir um desses 3 caras, parte para caráter remuneratório e a gente tem essas consequências e esses riscos. E para quem está ouvindo, às vezes, qual o impacto disso? O impacto é assim, você diz que a sua empresa vale 100, mas eu não vou te pagar 100 porque eu tenho um risco potencial aqui que pode acontecer, ou você vai regularizar isso, ou eu vou deixar um dinheiro na conta, ou eu vou até prescrever, né, esse risco. Exato. Ou eu vou descontar isso, né, do deal. Exatamente. Basicamente esse é o impacto, e é um impacto que dói, é um impacto no bolso. A gente trabalha aqui, o Pedro já conhece o nosso trabalho aqui, mas a gente trabalha justamente pegando todos esses riscos e quantificando financeiramente, né? Porque se uma operação de investimento e uma operação de compra e venda é uma operação financeira por si só, as formas de prevenção sobre riscos também tem que ser prevenções financeiras. Então, justamente isso, esse risco aqui que a gente tem, por exemplo, num programa de stock option mal feito, que muitas vezes, cara, 3, 4 caras que receberam um programa de stock option mal feito, mas daí tu roda toda esse cálculo de risco em volta disso, em quais são os impostos incidentes, quais seriam o worst case scenario para esse tipo de situação, quando vai ver 3, 4 caras vai resultar num risco de 200, 300, 400 mil reais que a gente vai indicar como né, quem está fazendo a due diligence, como assessor, fala assim, Pedro, retém esse valor, né? Daí a gente tem as famosas escrow accounts, ou parcela retida, preço retido, bota isso numa escrow account, coloca isso como parcela retida, e se eventualmente esse risco não acontecer, a gente faz a liberação desse valor. Porque geralmente o pessoal fala, não, mas esse risco é difícil de acontecer. Tudo bem, é difícil de acontecer, mas ele é possível de acontecer. Se ele não acontecer, o dinheiro é liberado. Se ele acontecer, eu já tenho separado aqui o valor para fazer o pagamento desse risco. Né? É, sobretudo, ser transparente durante esse processo. Exatamente. Né? Como você está dizendo, Lion, o problema não é ter o risco. O problema é não dimensionar o tamanho desse risco, não informar o tamanho desse risco para se chegar a um consenso do como vai acontecer a operação. Exatamente. Acho que daí depois do societário, né, Pedro, a gente vai ter as questões relacionadas à parte contratual, então, né, analisar os contratos da empresa, ver se os contratos estão bem feitos, se todos os clientes que aquela empresa alega ter realmente tem uma estrutura contratual robusta por detrás dela. E aqui, o que a gente pode trazer, qual é o risco numa estrutura contratual? Depende muito de qual que é o objetivo do investimento da aquisição, né? Muitas vezes a gente está fazendo aquisição de uma empresa por portfólio. Eu quero comprar essa empresa, mas na verdade eu quero comprar o portfólio de cliente deles. E quando a gente vai analisar, o portfólio de cliente deles não é um portfólio contratualizado. E daí, cara, o que me garante que eu vou comprar esses caras e esses caras vão continuar comigo daqui a 30 dias? Então, tu ter contratos de longo prazo, isso acaba trazendo um maior benefício para a empresa, né? A empresa fica melhor avaliada. Ou muitas vezes, o que pega mais nas startups é o modelo de negócio não está estruturado corretamente de acordo com a rede contratual, né? Que a gente pegava muito. Hoje, tipo, eu tenho marketplace ou coisas do gênero e eu não estruturei isso de um jeito exatamente. correto. Eu ia usar esse exemplo, Pedro, antigamente, agora não é tanto, né? Mas quando a gente for pegar ali há uns 6, 7 anos atrás, quando a gente tinha
pouca informação ainda em larga escala sobre plataformas de marketplace, onde ao invés de ter uma estrutura contratual de intermediação de negócio, acabava tendo uma estrutura de subcontratação, entendeu? Então, isso tem efeitos contratuais, fiscais importantes, né? Então, um exemplo, né? Quando a gente tem lá o Uber, o iFood, qualquer, não é o iFood que está te entregando a comida, né? Não é o iFood que está te vendendo a comida. Ele está fazendo ali o serviço de intermediação. O cliente do iFood não é quem está pedindo o iFood, o cliente do iFood é o restaurante. Então, isso existe uma relação contratual, existe um fluxo de nota fiscal, que é muito diferente se o iFood, se tu, o usuário final, paga diretamente para o iFood e o iFood paga para o restaurante. Daí, nessa formatação, isso é uma subcontratação, são efeitos tributários diferentes, são relações contratuais diferentes. Então, em nível contratual, a gente sempre analisa isso, né? Se está contratualizado, e quando eu falo contratualizado, não é necessariamente contrato em papel, né? Se está dentro de termos de uso, se está em todas as políticas da empresa daquele formato. A gente analisa a parte de propriedade intelectual, então a questão de marcas da empresa, software da empresa, tudo isso envolvendo se a empresa precisa de patente, é importante patente para ela, se também tem proteção sobre isso. A parte trabalhista, que é uma parte bem sensível quando a gente fala em ecossistema de tecnologia, que a gente tem um mercado muito pejudicado em grande parte, mas é importante a gente saber que isso existe um risco e é importante quantificar esses riscos envolvidos nisso, mas isso não são em grande parte deal breaker, né? Porque isso é algo bem endêmico do ecossistema. Mas é importante a gente saber o risco de impacto sobre isso. Tem que ter tem um número por trás, né? Eu tenho que saber qual é esse número. Exatamente, tem que saber qual é esse número. A parte tributária, né? A gente trabalha num país que tem dos sistemas tributários mais complexos do mundo, né? A gente trabalha muito a gente tem uma parte do nosso cliente que são empresas estrangeiras que vão começar negócio no Brasil, né? E tu explicar para eles como que funciona a estrutura tributária no Brasil, geralmente o pessoal fala assim, os estrangeiros eles ficam com medo da legislação trabalhista. Não, eles ficam com medo da legislação tributária no Brasil. Então, assim, é muito complexo, né? É difícil mesmo. Para quem trabalha nessa área, já é complexo. Para o empreendedor ali que está tocando o seu negócio, também é mais complexo ainda, né? Mas é um dos caras que tem o maior potencial de ter um passivo muito grande. Os dois caras que têm potencial de passivo financeiro muito grande, sem dúvida nenhuma, o trabalhista é um dos líderes. O cara que tem um potencial de risco para o deal muito grande é o societário, né? De um negócio ter alguma invalidade, alguma nulidade ali, algum vício no fechamento da operação. Mas o tributário é o que tem o impacto de ter um volume financeiro muito alto, né? Então, tu olhar assim, se eu estou dentro por exemplo, do regime de Simples Nacional, mas eu não deveria estar dentro do Simples Nacional, cara, retroage os últimos 5 anos, refatura todo o tributo sobre os últimos 5 anos, e o fisco tem mais 5 anos para lançar um auto de infração. Então a gente está falando que a gente pode ter 10 anos de janela de passivos que podem que podem ocorrer, né? Então quando se tem algo errado em nível tributário, é pouco provável que o passivo vai ser baixo. É bem provável que o passivo seja muito alto. Esse é um cara que a gente já viu alguns deal breakers em questões tributárias, assim, sabe? Tá com um exemplo bem simples, assim, trazendo que a gente teve um deal breaker sobre isso. Um cliente que estava envolvido numa aquisição, queria adquirir uma outra empresa, que a gente estava representando o comprador, e esse cara tinha feito, né, a empresa que a gente iria adquirir, ela fez uma reorganização tributária para mudar de município para pagar um tributo menor de ISS. E daí, cara, ia sair de um município que tributava em 5% e ia para outro município que tributava em 2%. Cara, maravilha, eles ficaram felizes da vida, fizeram essa alteração. A gente, fazendo a due diligence, a gente identificou o quê? Que nesse momento que eles fizeram essa modificação, realmente teve um impacto na base de cálculo do ISS. Só que eles tiveram um problema grande, porque no momento que eles fizeram essa troca, eles não analisaram, por exemplo, o dissídio coletivo dos funcionários daquela região, né, porque mudou de estado, não só mudou de município, mudou de estado, e para aquela região, no dissídio coletivo, existia uma quantidade necessária de pagamento de benefícios, o plano de saúde, e isso impactava diretamente na base de cálculo. Não era uma empresa dentro do Simples, era uma empresa dentro do lucro real, na base de cálculo do que seria abatido.
e daí eles estavam creditando coisas que eles não poderiam creditar. E no final das contas o risco foi muito maior. Se eles tivessem feito correto, eles ia ter um benefício tributário corretamente. Mas quando tu analisa só um tributo isolado e não vê quais são os reflexos que ele possa ter em todas as outras áreas, né, ele pode ter esse tipo de passivo. Pô, mas como assim, Lion? Pô, o dissídio coletivo? Sim, mas isso vai influenciar nos teus custos de empresa. Se tu mexe nos custos e tu usa isso como creditamento para um lucro real, isso tem impacto também. Então tem que tomar bastante cuidado, né? O tributário é bem impactante. Deixa eu ver, eu falei societário, contratual, propriedade intelectual, trabalhista, tributário, e agora que está cada vez mais importante, ainda mais com esses casos recentes que a gente está tendo no Brasil, de casos absurdos de empresas utilizando mão de obra análoga da escravidão, é cada vez mais forte a due diligence que faz em nível de compliance, né? Então, sim, compliance em todo sentido, compliance em nível ambiental, compliance em nível de trabalhista, compliance em nível de não só de LGPD, mas de data privacy como um todo, né? Então, isso uma área que a gente está cada vez sendo mais importante no processo de due diligence, né? Então, Lion, pegando todo, olha quanta coisa aqui, e acho que eu ouço os empreendedores, né, ouvindo nossa conversa aqui, suspirando. Jesus. Eu não olhei para isso, eu não olhei para aquilo, eu não pensei de... Então, assim, o legal é que muito do que você falou aqui é chato, é demorado, é difícil, mas se você começa agora, né? Se você tem uma... Legal, vamos começar. Chegando lá na frente, você vai estar mais preparado para participar de um processo desse com bem mais tranquilidade, né? Como é que você vê, Cris, todo esse processo aqui, até do ponto de vista, né, da execução, de fazer, e o que você... Como é que você recomenda aqui? O que você pode recomendar para quem nos ouve também? Eu acho que tu já disse tudo, né? Tem que não deixar para fazer isso, para ter essas informações atualizadas, para correr atrás do que pode ter um risco muito grande na hora que surgiu a oportunidade de um investimento, de um M&A. Começar isso, o ideal, né, Lion, é desde o dia zero. Começar isso lá desde o início, até porque todas essas questões, elas não estão envolvidas somente com investimento, um M&A. Perfeito. Questão tributária, questão contratual, trabalhista, perfeito. Tudo isso são coisas que a empresa ela precisa prestar contas ao longo da sua jornada para os devidos órgãos, né? Então, são coisas que têm que estar prontas sempre. Eu gosto de falar, assim, né, Cris e Pedro, que quando a gente trabalha com ecossistema de startup, e o Pedro, né, tem um conhecimento muito mais aprofundado do que eu sobre isso, já existe muito risco em tu lidar com um mercado cheio de incertezas, né? Sim. E tu tem um modelo de negócio inovador, tu tem um mercado com incerteza, tu tem alta competitividade, né? Já é difícil tu conseguir empreender dentro do ecossistema de startup por si só. Quando a gente analisa todas essas questões jurídicas, legais, por mais que sejam chatas, a gente não pode virar as costas para aquilo que é chato, né? Eu brinco, um bom empreendedor é aquele que faz tão bem aquilo que ele gosta quanto aquilo que ele não gosta, né? Isso tu deixa de ser empreendedor, tu vira um empresário, né? O empreendedor, ele cria um negócio, o empresário, ele cria uma empresa, né? E parte de ter uma empresa é tu ter que lidar com essas situações mais chatas. Entender também, né, Lion, o porquê que se cobra essas coisas, por exemplo, questão do Bacen, por que ele exige tantas coisas, por que tem tantas normativas? Não ficar, tá querendo me ferrar. Não, ele não está querendo ferrar, ele quer justamente conseguir fazer com que o mercado todo esteja seguro. Assim, eu concordo vamos dizer assim, concordo com grande parte daquilo que eu identifico de, cara, isso daqui é um risco, a gente tem que trabalhar em cima disso. Muitas vezes não, né? Lai, tu acha que o sistema tributário tinha que ser mais fácil? Com certeza. Tu acha que a gente poderia ser menos burocrático em algumas determinadas áreas? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né, Pedro? Então, assim, se a realidade é essa e a gente tem reguladores né, que nos exigem fazer o cumprimento dessas regras, a gente tem que ir lá e cumprir. A gente não pode
virar as costas para isso e falar assim, não, vou descumprir e é isso aí. Cara, eu sempre falo, né? O risco que tu tá assumindo agora, tu vai pagar por ele. Tu vai pagar por ele. É importante que tu saiba disso. Muitas vezes tu vai pagar ou por uma fiscalização, ou tu vai pagar, em último caso, em um processo de M&A. E quando a gente fala em operações relacionadas a startups, grande parte delas buscam esse mercado de exit em M&A. Tu vai pagar, cara. Nenhuma empresa que faz aquisição vai fazer uma due diligence fraca o suficiente que não vai pegar esses riscos que tu está assumindo. Tu vai pagar por ele, só que tu vai pagar em um outro momento, em um outro estágio. E não adianta esconder esqueleto de vidro no armário, que vai ser encontrado. E quando eu falo pagar, não é uma forma de assim, tu vai pagar porque, né? Não, tu vai pagar financeiramente mesmo, né? É o que a gente tem um valor, tem um valor monetário. Exato. E você só tá... Quanto mais você posterga, mais ele aumenta também, né? Exatamente. Ele vai aumentando ao longo do tempo. Então, talvez seja o momento de você fazer uma due diligence no seu negócio, você que está nos ouvindo, agora. Exato. Comece agora, olha os seus... Exato, olha os seus riscos. E tem um que você falou, en passant, né, que é o risco regulatório. Também tem alguns negócios, como as fintechs e tudo mais, estão no ambiente regulado, né? No caso do Bacen. E aí tem mais uma categoria, certo? Quando a gente vai fazer uma due diligence nesse caso. Exatamente. A gente parte daí dentro daquela parte de compliance, a gente sempre vai analisar o que é o regulatório de acordo com o seu modelo de negócio, né? Então, assim, a gente vai analisar uma fintech de pagamento. Bom, a gente tem todo um regramento de compliance do Banco Central que a gente tem que analisar se aquela fintech está cumprindo. E muitas vezes o compliance regulatório, ele pode ser mais trabalhoso do que todo o restante da due diligence. Um exemplo, se a gente vai analisar Banco Central, só o Banco Central possui mais de 45 mil normativas, entre portarias normativas, atos normativos e circulares. Então, assim, cara, é muita coisa. 45 mil normativas é muita coisa. Então, se tu não está atento, sai diariamente novas normativas. Se tu não está atento a fazer isso, a tendência de tu estar descumprindo alguma normativa ao longo da tua trajetória é bem grande. Então, essa cultura de estar em compliance é muito importante para o negócio, assim, né? E daí, né, Pedro, eu concordo contigo, né? Os empreendedores que estão nos ouvindo, eles não podem se assustar. Caramba, e agora? O que eu faço? Cara, o nível de complexidade é de acordo com o nível de evolução do teu negócio. Se tu tem hoje, né, tu tem a mesma estrutura que tu tem hoje, jurídica e de acompanhamento e de compliance que tu tinha há 5 anos atrás, é bem provável que tu está fazendo alguma coisa errada. Ou o teu negócio não cresceu, tu está fazendo alguma coisa errada, ou o teu negócio cresceu, se desenvolveu e tu está mantendo uma mesma estrutura que foi usada lá atrás, né? Eu falo assim, é que nem construir um prédio. Se tu constrói lá uma casa de um piso, depois quer construir mais 15 andares em cima, a fundação não vai resistir. Tu tem que ir adaptando a tua infraestrutura de acordo que tu vai crescendo. Então, essas complexidades que a gente fala aqui é de acordo com o crescimento da empresa. Eu comecei meu negócio agora lá, e o que eu preciso fazer para ter uma tranquilidade? Cara, foca em um contrato social bem feito, né? Não faz um contrato social só no modelo da junta comercial ou no modelo do contador, né? Pensa o teu contrato social. Vou botar minha página no ar, o que eu faço? Trabalha nos teus termos de uso de uma forma correta, analisa a tua política de privacidade, deixa em compliance com o LGPD, pelo menos. Tu vai fazendo, isso é uma construção, né, Pedro? Tu não faz do dia... Faz um plano de stock option, né? Vou dar um percentual aqui para a pessoa, achei um contrato aqui na internet. Pô, não, pensa sobre isso antes de fazer, né? Exatamente. Eu falo, tem que investir o tempo adequado no momento certo. Então, assim, se o teu momento agora é de constituir uma empresa, investe o tempo adequado para aquilo. Não fica pensando em várias outras coisas. Investe o tempo adequado naquilo. Agora é o momento de eu ter um programa de stock option. Estou lá com o meu time, já tem lá 20, 30, 40 pessoas, quero ter, né, fazer retenção de talentos, contratar novos talentos. Investe o tempo necessário nisso, cara. Tu está criando, é o tanto que a gente fala no poder do equity, né? Tu tá valorizando tua empresa, está investindo no teu equity, isso vai trazer o retorno. Do mesmo jeito que esses passivos, eles vão te cobrar o preço em determinada medida,
se tu tem uma empresa bem estruturada, tu vai receber os lucros sobre isso também, sabe? Ele é um investimento no teu negócio, né? Você, que é um Growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. E quando vocês fazem esses processos de due diligence, qual a frequência, né? Se vocês pegarem assim, a média tem sempre algum desconto lá, né, algum Sim. risco que o empreendedor não viu. A exceção é alguém que tira estrelinha em tudo. O que vocês veem? Vocês fazem vários, né? O que vocês veem como regra aí? Porque às vezes o pessoal, e aí é um outro capítulo aí para a gente fazer, o pessoal pensa no M&A e fala assim, pô, aí divulga na mídia, né? Tal empresa é comprada por 200 milhões. E não vê os termos contratuais desse deal, Sim, não vê o que aconteceu, não vê, né? Então, como é que a gente... Como é que o pessoal pensa sobre isso de um jeito mais estruturado, né? Você vê isso com uma frequência? É pouca, é média? O que você diria aqui para quem nos ouve? Sim. Assim, hoje a gente está num mercado bem estruturado e bem profissionalizado, assim, né? A gente vem... Tanto o mercado de venture capital se profissionalizou bastante de um tempo para cá. O mercado de M&A super aquecido nos últimos 2 anos, 3 anos, ele veio bem aquecido mesmo. Agora a gente está em 2023, aí, daí o Pedro tem mais conhecimento do que eu. A gente tem... amornou um pouco mais, mas isso não significa nem de longe que a gente está passando por um momento de extrema escassez, mas acho que é um reajuste aí por todas as questões macroeconômicas, né? Mas são mercados que eles evoluíram muito dos últimos anos para cá, assim, né? Muito mesmo. Então, a gente vai analisar tanto o mercado de venture capital quanto o mercado de M&A. Hoje é imprescindível que tu tenha uma due diligence muito bem realizada, com documentos muito bem estruturados, com premissas muito claras e com gatilhos, né, super claros contratualmente falando, assim, né? Então, hoje eu vejo que cada vez mais isso tá sendo padrão de mercado, assim, né? Não estou vendo tanto como eu via antigamente de operações muito não profissionais, assim, né? Hoje, sim, as operações estão super profissionalizadas, assim, né? E quando a gente fala, um ponto que eu queria comentar também, Pedro, quando a gente fala nessa questão de due diligence, assim, o pessoal fala assim, Lion, quanto que quantifica isso dentro de um risco envolvendo ali para concretização de uma operação ou não? Eu falo assim, quanto mais profissionalizado o mercado está, mais fundamentos tu tem para fechamento de negócio, né? Depois de muitos anos de experiência que a gente tem aqui dentro do escritório, né? A gente trabalha há 11 anos com o mercado de tecnologia, a gente chegou a um índice sobre o que a gente entende que é um risco admissível ou não de acordo com o volume financeiro. Justamente, essa estruturação do mercado como um todo, profissionalização do mercado como um todo e padronização de alguns termos contratuais importantes. Hoje a gente identifica assim, se a gente faz uma due diligence e a gente identifica que os riscos envolvidos numa operação, por exemplo, de M&A, ela chega ali em até 10% do valor total da operação, a gente entende que essa é uma operação segura. Mas 10% é muito. Cara, mas não se preocupa, tá, pessoal? Todos os negócios têm risco, tá? Eu nunca vi uma due diligence passar sem apontamento de nenhum risco, assim, que nem o Pedro falou. O que ganhou as 3 estrelinhas. Nunca vi isso acontecer, cara. Sempre vai ter algum risco e risco não significa de nenhuma forma má fé do empreendedor. Às vezes faz risco do negócio. Tem que tomar decisões. É um negócio. Né? Às vezes tem que tomar decisões difíceis, como né? tu mesmo disse, né? Num mercado, esse de ecossistema de startups, onde já o modelo de negócio já é um risco, né? Exato. Então assim, eu vejo que
cara, se tu fecha uma due diligence e o resultado fala assim, não, isso daqui teve um risco quantificado em até 10% da operação, tá super seguro, assim, tá bem administrável esse nível de risco. É um bom resultado, quer dizer, o empreendedor pode estar apavorado, mas é um ótimo resultado. Exatamente. Então, assim, muitas vezes o cara fala, pô, mas ficou muito alto. Mas, cara, dentro do contexto, né, é sempre importante analisar o contexto. Eu te pergunto assim, né, Pedro, 10 milhões é muito risco? Cara, dentro do contexto que tu tá comprando uma empresa... exato, dentro do contexto que tu tá comprando uma empresa por 12, cara, é inviável. Mas dentro do contexto que tu tá comprando uma empresa de 1 bilhão, cara, azar, entendeu? Isso é peanuts, entendeu? E dependendo do comprador, o comprador fala, isso aí... deixa assim, tá tudo bem, eu consigo viver com isso e vamos em frente. Exato. Ou vai ter comprador que fala, poxa, isso é o que eu precisava para fazer uma negociação um pouco melhor aqui, e aí ele vai utilizar isso para fazer uma negociação. Mas, por via de regra, a gente está sempre buscando aí deals justos, e eu acho que, como você falou, o mercado está se profissionalizando, a gente está melhorando a olhos vistos aí, eu acho que o M&A não vai parar, né? Muito pelo contrário, só vai continuar nos próximos anos. Perfeito. No nosso setor, né, no segmento de startups. Então, essas dicas aqui, esses pontos que o Lion e a Cris trouxeram, eu acho que são extremamente relevantes para quem está nos ouvindo e certamente vai fazer sentido para começar uma due diligence hoje, né? Para começar uma due diligence de negócio hoje, mesmo que você não tenha um comprador. Só para a gente terminar aqui, primeiro, queria agradecer vocês dois pelo tempo, enfim, para mim, eu aprendi aqui, saí com várias ideias, sempre aprendo com vocês, mas quem quiser entrar em contato, depois quem quiser conhecer mais, já talvez se preparar aí para o que vem pela frente, como que entra em contato com vocês, Lion e Cris? Bom, bem simples, pessoal. Se jogar no Google aí, Silva Lopes Advogados, vocês vão nos encontrar, né? Ou silvalopes.adv.br. A gente tem né, no Instagram Silva Lopes ADV, isso, né? Silva Lopes ADV. No Instagram. E a gente tem uma dica aqui de hoje, se vocês gostaram do conteúdo, acharam que a gente conseguiu contribuir com alguma coisa aqui, uma das áreas que a Cris desenvolve aqui no escritório é toda a parte de comunicação nossa. A gente tem um canal muito bom no YouTube, que é canal SL, que lá tem muito conteúdo. A gente fez uma série, a gente já fez vídeos sobre due diligence, a gente já fez uma série sobre todos os tipos de investimento em startup, a gente já fez uma dezena de vídeos sobre M&A. Então, se por acaso tu ficou com alguma dúvida sobre o que a gente bateu o papo aqui hoje, dá uma corridinha lá, joga canal SL no YouTube, talvez você vai encontrar lá a resposta para tua pergunta. Deixa eu aproveitar e dar mais uma dica. Se os nossos ouvintes aqui gostam também de ler, né, um conteúdo mais aprofundado, também só dá uma passadinha lá no nosso blog, que tem conteúdos riquíssimos sobre investimentos, sobre due diligence, sobre todo o mundo das startups, com pessoal técnico e que entende do negócio. Exato. E uma dica final aqui, Pedro, se tu me permitir, a gente fez esse treinamento muito legal com a ACE o ano passado sobre stock option, e acho que esse é algo que talvez vai ficar muito na pulga atrás da orelha aí de muitos ouvintes. A gente fez esse treinamento com a ACE, um treinamento fechado só para convidados, mas a gente tem todo esse treinamento gravado. Então aí, né, como a gente está em parceria aqui, Silva Lopes e ACE mais uma vez, tenho certeza que quem quiser ter acesso a esse treinamento aí, só mandar uma mensagem aí para nós ou para esse aí que a gente consegue disponibilizar para vocês aprenderem um pouco mais. De todas, essa é a dica diamante. Exatamente. Porque as outras não vão tirar o ouro das outras, né? Exatamente. E prestem atenção nos acordos de stock options. A gente vai colocar ali no nosso e-mail para você mandar, a gente devolve para você com o link para você ter acesso a esse treinamento aí exclusivo que a gente fez. E com isso eu agradeço de novo imensamente vocês pararem nesse estúdio belíssimo que vocês têm, dá uma inveja, todo automatizado pela Alexa. Para gravar aqui. Vou lá, estarei aí com vocês. Então agradeço aí de novo, obrigado pela parceria e por trazer mais esse conteúdo legal aqui para os nossos ouvintes.
Maravilha, Pedro. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez para participar. É um prazer aí estar em parceria com a ACE, um orgulho aí de a gente estar formando uma parceria cada vez mais sólida também. E, sem dúvida nenhuma, estamos à disposição aí para novos convites que vocês nos fizerem. É a primeira vez que eu participo do Growth Rocks, eu tinha participado do papo falando em startups com a Lu. Então, tô feliz aí. Mais um podcast que eu já era ouvinte e tô participando agora aqui. Deixa, então, me despedir. Eu também dar um spoiler, que a gente está acertando aqui para gravar mais um episódio com a ACE para o Startup Life. Exato, que é o nosso podcast aqui. Que é o nosso podcast. Então fique atento lá que o Pedro vai participar do outro lado agora também. Boa, sempre um prazer. Valeu! E aí? Você gostou desse episódio? Se você curtiu, dá um pulinho no episódio 180, onde eu conversei com o Otávio Pimentel, aqui da ACE Advisors, sobre o exit perfeito para a sua startup. E ele se conecta bastante com os temas que a gente falou aqui. Eu acho que você também vai tirar vários aprendizados. E, como sempre, peço para você mandar mensagem para podcast@goace.vc. Se tem alguma coisa que você concorda, discorda, quer adicionar, alguma pauta que você acha relevante, interessante da gente abordar aqui, a gente responde todas as mensagens. podcast@goace.vc. E peço meus 30 segundos do seu tempo, 30 segundos para você compartilhar esse episódio com pessoas que vão se beneficiar dele, nos seus grupos de WhatsApp, diretamente, compartilhar nas suas mídias sociais. Isso ajuda muito a gente ter mais alcance e é por causa desse pequeno investimento de tempo que você faz. Muito obrigado e até a próxima.